boa, tudo bem? Chegamos à aula de número 5 de Heresiologia, Seitas e Heresias. Estamos ao vivo com a nossa turma, direto aqui da nossa plataforma, e essa aula também vai ficar gravada no dia de hoje. Eu espero que todos vocês recebam conhecimento avançado. Já posso ver aqui a Jaqueline, já posso ver também o Jean, e outros alunos estão ao vivo com a gente para a nossa aula de número 5. Hoje nessa aula, turma, nós vamos falar sobre ferramentas das seitas. As seitas, elas se valem de algumas ferramentas. Existe todo um ferramental para que as seitas elas possam ter a sua atuação. Nós já vimos nas aulas passadas o frágil crescimento das seitas. Nós vimos também os aspectos sociológicos, teológicos, o aspecto espiritual do crescimento das seitas. E hoje nós vamos finalizar. Essa é a nossa última aula. Logo depois a gente vai ter a nossa avaliação, falando um pouco sobre a ferramenta das seitas. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa caixa de ferramentas que eu estou projetando para vocês. Nessa caixa de ferramentas, deve ser patrocinada pela Tramontina, né? Porque tudo aí é Tramontina. Inclusive, se a Tramontina quiser apoiar a nossa aula, apoiar o nosso canal, nós estamos abertos para o apoio da Tramontina. Mas brincadeiras à parte, existem vários tipos de ferramentas. Tem aí uma lanterna, tem aí um estilete, tem aí uma chave de boca, tem aí um martelo, tem aí um alicate, tem um serrote, tem uma furadeira, tem até uma trena. O que eu quero mostrar com isso, turma? Para cada ocasião, para cada trabalho, para cada tipo de trabalho, existe uma ferramenta adequada. Não adianta eu querer que alguém derrube uma parede usando, por exemplo, uma chave de fenda. A pessoa não vai conseguir derrubar uma parede usando uma chave de fenda. Talvez, se ela ficar ali uns 5, 10 anos, cada dia tirando ali um tijolinho, ela consiga daqui uns 10 anos destruir uma parede com uma chave de fenda. Mas não é a ferramenta apropriada, a ferramenta certa para fazer uma demolição. As seitas, elas têm todo um ferramental para ludibriar os seus adeptos. E é isso que a gente vai ver hoje. Porque quando existe uma ferramenta certa ou um diagnóstico certo, o remédio vai ser certo. Agora, quando existe uma ferramenta errada ou um diagnóstico errado, o remédio vai ser errado. Então é muito importante a gente se atentar para isso. Veremos agora outras ferramentas empregadas pelas seitas em sua forma de trabalho para conquistarem os seus adeptos. Como eu disse na primeira aula, toda seita tem adepto, tem gosto para tudo. Apesar de termos falado sobre suas características, é sempre importante frisar os procedimentos que mais eles usam para atrair pessoas. Então, as pessoas, elas serão atraídas por esse discurso, essa retórica, tudo aquilo que as seitas se valem para angariar, para trazer mais adeptos. E quais serão essas ferramentas que essas seitas elas acabam se valendo?
Quais são os recursos? Qual é o ferramental que essas seitas acabam usando? A primeira ferramenta é o exclusivismo. Junto com outras qualidades, como nós já vimos, né? Uma patente que qualifica um movimento como seita. Essa atitude, o exclusivismo, exclui as outras igrejas, as outras denominações e até mesmo outras seitas do movimento. Como é que a gente caracteriza uma seita? Nós vimos lá na primeira aula adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas o exclusivismo é uma ferramenta que eles se valem muito, que eles usam de maneira corriqueira. Por quê? Porque todas as igrejas estão erradas, porque todas as denominações estão erradas, porque só o discurso deles é o discurso certo. Todos aqueles que não rezarem naquela cartilha, todos aqueles que não fizerem a vontade daquela seita, daquele grupo, então estão excluídos. Isso é uma ferramenta de seita que eu já vi até algumas igrejas evangélicas, até alguns pastores se valer do exclusivismo. Eu já vi pessoas chegando no gabinete pastoral e pedindo para o pastor uma bênção para sair pela porta da frente, porque o tempo dela ali acabou, e os pastores, ao invés de abençoar a decisão da pessoa, alguns dizerem, não, eu não te abençoo, você vai quebrar a cara, você vai voltar chorando, você vai voltar doente, você vai voltar enfermo. Isso é um exclusivismo. Parece que só aquela religião, só aquele grupo, só aquela igreja é a detentora da verdade. Uma seita tenta impor que somente a sua forma de agir e também a sua forma de trabalhar é a forma correta. Até mesmo seus familiares dos seus adeptos, são colocados em segundo plano. Se um de seus adeptos começa a questionar ou começa a desconfiar dos seus ensinos, que são, diga-se de passagem, antibíblicos, é imediatamente convidado a se retirar. Ele é expulso daquela seita, daquele movimento. Então existem alguns grupos que vão romper com a família, que não vão participar mais das comemorações, das festas de aniversário dos seus parentes. Ah, mas por quê? Ah, porque o meu parente não pertence a essa religião que eu professo. Nada de família, nada de diversão, nada de lazer, nada de ler livros de outras religiões. A leitura só é aceitável se o material pertencer ao perfil literário da seita. Existem até alguns grupos que proíbem os seus adeptos de manusear literaturas de outras religiões e de se comunicarem com pessoas que possuem crenças diferentes. Tudo isso é exclusivismo. Eu não poder ir na casa do meu filho só porque ele não faz parte da minha religião. Eu não poder comemorar o aniversário da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe, só porque ele não é da minha religião. Isso é um exclusivismo. Em contrapartida, turma, a pedagogia de Jesus, ela nunca foi exclusiva. A pedagogia de Jesus, ela sempre foi inclusiva. Jesus sempre trouxe pessoas para perto. Jesus, ele sempre trouxe pessoas para o convívio. Até mesmo aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, Jesus disse, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Incluindo a vida dela. A pedagogia de Cristo, ela não é exclusiva,
ela é inclusiva. Esse é o verdadeiro evangelho que nós precisamos aprender a professar. Jesus, ele não veio para alguns, Jesus, ele veio para todos. A segunda ferramenta da aula de hoje, que as seitas elas vão se valer, é a liderança. Como já foi dito nas aulas passadas, o líder de uma seita é uma figura totalmente especial para os seus sectários, uma espécie mesmo de semideus. É uma espécie de antropolatria. O que seria antropolatria? A adoração, a reverência ao homem. Tapete vermelho, antropos, homem. São reverenciados e muito respeitados de forma incondicional pelos seus seguidores. Eu não estou dizendo que nós não devemos honrar a nossa liderança. Não estou dizendo que nós não devemos admirar os nossos pastores, líderes, apóstolos, mas a gente não pode idolatrá-los, porque eles não são deuses, muito menos semideuses. Muitas vezes nessas seitas, muitas vezes nessas religiões, o líder ele é uma figura inquestionável, acima do bem e do mal. Fala mal de Jesus, mas não fala mal dele. Fala mal de Moisés, mas não fala uma vírgula contra aquele líder. E, gente, todo líder é um ser humano. E um ser humano, ele está suscetível a erros. Eu erro, você erra. Independente da sua posição. Nós temos muitos alunos que são pastores, são evangelistas, são apóstolos, são obreiros. Todos eles erram. E quando eu tenho um aluno que é pastor, ou apóstolo, ou evangelista, geralmente eu nem o chamo nas aulas pelos seus cargos. Pastor Jean. Não, geralmente eu o chamo de Jean, porque ali todo mundo é aluno. Né? Eu não chego e digo pastora Jaqueline, bispa Jaqueline, apóstola Jaqueline. Não, é Jaqueline, é a minha irmã em Cristo. Porque todos nós somos alunos, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo patamar de aprendizado. Dentro dessa liderança, esses líderes são os mais espirituais. Esses líderes são os mais santos. Esses líderes, eles têm um contato aberto com o mundo espiritual por meio de revelações, profecias, profetadas, sonhos, visões, visagens. Profetadas e visagens é por minha conta, tá, gente? Tudo aquilo que é dito pelo líder deve ser acatado imediatamente, sem questionamentos. Lembra daquela brincadeira de infância que a gente gostava de brincar? Farei tudo que o meu mestre mandar. Lembra disso? Lembra disso, Jean? Lembra? Jaqueline lembra. Aqui no Rio de Janeiro tem um nome, não sei se é carniça, tem um nome diferente de São Paulo. Farei tudo que o meu mestre mandar. É basicamente o que acontece nessas seitas. O líder é uma figura mor que não pode ser contrariada. E a partir do momento que você o contraria, você está com fogo estranho, você é um rebelde, a teologia está te esfriando, você já não está mais na visão da igreja. Mas, turma, a visão da igreja deveria ser a visão do evangelho. A visão da igreja deveria ser a visão do reino. A visão da igreja deveria ser a visão da Bíblia. Ficaria muito mais fácil se tudo que está escrito na Bíblia a igreja cumprisse. Aí não teria essa visão de igreja. Não, é a visão do reino.
é a visão bíblica, é aquilo que eu devo seguir. É a resposta para os suicídios coletivos, essa liderança alienativa, para as debilidades emocionais. O povo mais fragilizado emocionalmente é o povo religioso, cheio de recalques. A psicanálise traz isso para a gente. Para os problemas sociais, para as repulsas familiares, repulsas aos amigos. Dentro de uma seita, a submissão ao líder é, no mínimo, garantia de salvação. Que loucura! Como disse a outra, que show da Xuxa é esse? Se submeter a um homem que é igualzinho a mim e a você, é no mínimo uma garantia de salvação. Como a gente viu lá na primeira aula, o grande profeta dos mormons, o Joseph Smith, que um dos seus discípulos disse que para entrar no céu, para ter acesso ao céu, tem que pegar autorização com Smith. Ele tem a chave, ele tem o portal. Então é essa liderança que eu posso dizer até doentia, que é uma das ferramentas das seitas, e elas se valem para alienar, para escravizar os seus adeptos. Terceira ferramenta da noite. A Bíblia é terminantemente deixada de lado, posta em segundo plano. As seitas, em alguns casos, até usam a Bíblia, mas apenas como um livro de textos, e somente quando seus ensinos não são condenados pela mesma. Quando isso ocorre, a Bíblia é ignorada. Eles até usam a Bíblia como ferramenta, mas só no seu bel prazer. Só aqueles versículos, aqueles textos que eles acham assim mais adequados. Aqueles textos que eles dizem que podem criar algum conflito, aí esses textos não interessam. Na própria sessão da mesa branca tem uma Bíblia aberta. E no início da sessão, segunda-feira à noite, eles abrem a Bíblia, eles até leem um texto bíblico. Aí depois fecha-se a Bíblia e acontece toda aquela sessão e comunicação com os mortos e por aí vai. O que vale para a seita não é a hermenêutica bíblica, mas sim a interpretação do líder, que ele confere aos textos estudados. A maioria dos ensinos não obedece um contexto bíblico, valendo-se de textos isolados, separados do seu restante. Então, texto fora de contexto é pretexto para heresias. A lei número 1 da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. Nós precisamos fazer uma hermenêutica salutar. A Bíblia tem todas as respostas? A maioria sim. E quem não encontrar a resposta ali, muitas vezes é porque não está sabendo ler direito as Sagradas Escrituras. A gente tem que aprender a ler a Bíblia de maneira expositiva, de maneira calma. A Bíblia não é um livro que a gente pega para ler de capa a capa em menos de um ano. A Bíblia é um livro de estudo, de revelação, de consulta. É um código. Para quando eu tenho alguma dúvida, eu abri lá em Provérbios, eu abri lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos. A Bíblia é um livro de revelação, uma fonte inesgotável. Destacamos que para que se tenha
Uma interpretação bíblica coerente não é necessário ser um erudito nas línguas originais, grego, hebraico, aramaico. O mínimo que se exige de quem lê a Bíblia é uma interpretação conforme as regras de hermenêutica. Essa disciplina nós teremos na nossa grade. Se vocês ainda não tiveram, vocês ainda terão hermenêutica bíblica. Acho que vocês tiveram homilética, né? A arte da pregação. Mas terão ainda a hermenêutica, que é a arte da interpretação dos textos bíblicos. Depois, lá no bacharel, a gente vai ter exegese. Aí a gente bota a mão na massa e se aprofunda mesmo no texto pelo texto. Não os nossos achismos, mas o texto pelo texto. Então nós teremos aí uma boa bagagem para interpretar a Bíblia da melhor maneira possível. E a última ferramenta que eu também comentei nas aulas anteriores é o proselitismo. Eu até disse que o proselitismo ele é diferente do evangelismo. Porque quando eu vou evangelizar, eu vou falar do reino de Deus. E eu vou dizer, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Agora, o proselitismo não, tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha seita. Aqui é melhor. Vem para cá, Brasil, que aqui tem um Deus, aqui tem milagre. Isso é proselitismo. Disse alguém que quem gosta de ganhar crentes no sentido evangelístico é o diabo. As seitas, ao baterem na porta de alguém, não se importam em saber se a pessoa pertence a alguma igreja ou não, evangélica ou não, antes de se dedicarem apenas a transmitir as suas novas verdades. Eles não respeitam. Você, com toda educação, chega lá no portão, diz para eles, olha, muito obrigado, eu já sou de Jesus, eu já fui alcançado pela graça, deixa para uma próxima oportunidade, vão buscar aí pessoas que realmente estão perdidas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Eles não aceitam. Eles querem porque querem te colocar a goela abaixo o Jeová. Jeová para cá, Jeová para lá. Tem que fazer um estudo, tem que comprar revistinha. Eles não respeitam porque eles fazem proselitismo. Nas igrejas sérias, igrejas cristãs, o evangelismo é a arma para conquistar as pessoas para Cristo. Nas igrejas sérias. Nas seitas, o proselitismo é a melhor opção. Proselitismo é a ferramenta que eles vão se valer. É exatamente isso o que as seitas fazem com os incautos. Conquistam, convencem e depois lançam os seus adeptos nas profundezas da amargura. Ou seja, prometem o paraíso, mas depois prometem mundos e fundos. Parece até vendedor, né? Vendedor tem isso. Quando você vai comprar um negócio, o vendedor ele só dá vantagem. Ele não te mostra nenhuma desvantagem do seu produto, do seu serviço. Ele diz que aquilo ali é a 8ª maravilha do mundo, até te convencer. Te convenceu, você comprou. De vez em quando a gente compra gato por lebre, ou lebre por gato, e aí a gente se arrepende. Porque a verdade toda, ela não foi trabalhada por causa das meias verdades. Isso existe muito nas seitas, tá, turma? Meias verdades.
Eles vão trabalhar com essas meia-verdades para não te dizer o que verdadeiramente é um ensino bíblico, um ensino real. Jesus jamais condenou as pessoas por pregarem o evangelho genuíno, desde que seus ensinos não estejam fora dos mandamentos de Deus, como no caso os fariseus e os saduceus. Aí em Marcos 9, 38, 39, Jesus bate doído nessa cambada de hipócrita. Em Mateus 23, 15 também. Porque os fariseus e os saduceus eram dois grupos na época do nascimento da igreja cristã que eram duas seitas, duas religiões. As maiores religiões, as maiores seitas eram saduceus e fariseus, que faziam a cabeça do povo, eram os doutores da lei, os detentores da verdade, e todo mundo que não rezava conforme aquela cartilha era basicamente excluído. Então, as seitas elas vão se valer e muito do proselitismo, da Bíblia, quando for conveniente, da sua liderança alienadora, e também elas vão se valer aí do exclusivismo. Só eles estão corretos, só eles estão certos.